que é um falso profeta? Falso profeta não é um feiticeiro e não é um invocador de demônios, é assim, necessariamente. E ele não é alguém que erra a profecia. Porque Paulo vai dizer que tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. Então, se ele está falando que é para julgar, quer dizer, ele está dizendo que pode errar. A profecia bíblica, a Bíblia, a profecia, que é a palavra profética, ela é inerrante. Ok. Mas o dom da profecia, que é quando o Espírito vem sobre nós e nós falamos da mente e o coração de Deus, como eu disse, através de uma linguagem humana, eu posso errar, porque Sim. eu posso não ter ouvido direito. Então, Paulo está falando sobre julgar. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia Ok. e um falso profeta pode acertar todas elas. Uau. Qual que é o maior... Aí complicou. Porque qual que é a maior referência de falso profeta da Bíblia? Balaão. Balaão. Eu vou falar Ágabo. Não, Ágabo é o contrário. Uhum, Ágabo foi o cara que... Imagina, o cara falou que não, vai vir uma fome aí. E falou para Paulo, ó, você tá indo para a morte. Mas Paulo falou assim, mas eu vou assim mesmo. Exato. Ágabo era um cara brabo. Agora, quando Ágabo fala para Paulo, qual que é o contexto ali? Vamos analisar. O cara era um profeta, era ou não era? Sim, sim. Qual que era o contexto da profecia Ágabo de Ágabo? é quando ele pega o cinto de é. Paulo, amarra Primeiro a mão ele dele. profetiza a fome, né? Que Sim, vem. Sim, e até Paulo faz uma oferta já para levar para as igrejas. Aí depois ele vai... Paulo tá na casa de Filipe, imagina, né? O culto pentecostal. Então ele tá na casa de Filipe, as filhas do Filipe estão profetizando, aí do nada entra a água, pega Tira o cinto de Paulo. dele, amarra a mão. Viram, né? Ato profético. Imagina assim. Só que Paulo fala daquilo tudo, mas qual que é o contexto da profecia de Ágabo? Paulo, você não pode ir para Não vai, cara, você vai morrer. Aí por que o Paulo fala? Eu vou assim mesmo. O Espírito Santo já me avisou que em cada cidade que eu for, tá me esperando. Agora, tu imagina se, depois da profecia de Ágabo e todo aquele contexto, se Paulo dá ouvido àqueles os irmãos e fala assim, não vou para Jerusalém, não. Então, vamos lá. O maior referência de falso profeta da Bíblia é Balaão. Pergunta teológica, escatológica. Qual a profecia que Balaão errou? Nenhuma. Balaão nunca errou uma profecia. Todas as profecias de Balaão, ele acertou. Tudo que ele profetizou para Israel aconteceu. Balaão, a Bíblia diz, Balaão era um homem de olhos abertos. O Senhor ia até ele. Ele conhecia a presença de Deus. O Senhor falava com ele. Ele conhecia a voz de Deus. O Senhor colocava palavras na boca dele. Ele profetizava a palavra de Deus. Ele tinha os olhos abertos para o invisível. Meu Deus. Ele via anjos, falou com animais. Aí isso fica só uma dica, né? Cuidado com gente que fala com animais aí, né? Aí, fecha esse parênteses. Aí... Senhor, eu tenho misericórdia. E o pior, Balaão viu Cristo. Ele falou assim, vejo de longe, não de perto, a estrela de Jacó. Né? Eu estou olhando para ele. Ele vai vir e vai destruir os inimigos de Deus. Só que ele é um falso profeta. Só que ele nunca errou uma profecia. Balaão falou uma frase que todo domingo todo pastor fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí vem a pergunta, por que Balaão era um falso profeta? E isso que você está falando Não, muito forte. Isso é muito forte. forte. Por quê? Porque quando você vê algumas pessoas ali, né, que fala, fulano é um profeta, fulana é uma profeta, tal. E aí você fala, sério, por quê? Porque ela falou isso da minha vida e aconteceu. Entendeu? E ela falou isso e ela acertou realmente. Ontem eu sonhei com aquilo que ela falou e tal. E de repente a pessoa cegamente se entrega aquilo ali, entendeu? Com base no acerto. Porque na cabeça da pessoa acertou? Acertou de Deus. E aí você está falando, vários falsos profetas acertam tudo. Com certeza. Então o que é um falso profeta, senão alguém que erra a profecia? Então, o que define Balaão como falso profeta? No início da descrição de Balaão, diz que o rei manda os emissários dele e diz assim, e eles chegaram com o preço dos encantamentos de Balaão. Sabe o que define o falso profeta? Não é a assertividade da sua palavra, mas do seu coração. Balaão é alguém que profetizava as palavras do Senhor em troca de pagamento. Um falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus. Vou repetir isso para ficar claro. Feiticeiros, bruxos, satanistas não são falsos profetas. Eles são feiticeiros, bruxos e satanistas. Um falso profeta é o que Jesus falou em Mateus 7.
São homens e mulheres no meio do povo de Deus. Eles estão inseridos no contexto da igreja, são lobos vestidos de cordeiro, de ovelha. Eles se parecem com irmãos. Eles estão no meio do povo. Eles se movem nos dons, mas eles estão envolvidos com a missão, buscando benefício próprio. Então ele sempre profetiza por lucro. Sempre buscando benefício próprio. Seja pagamento. Lucro, seja poder, seja fama, seja acesso. Poder, sexo, dinheiro e principalmente controle de pessoas. Uau.